Oi, tudo bem? Aqui é o grupo Clepios e a gente vai agora passar por toda a arquitetura da nossa solução. Primeiro é importante a gente entender o que é uma arquitetura. Esse mecanismo permite entender todo o ecossistema que forma a nossa solução. Então, a gente vai passar pelos componentes do sistema, o que esses componentes refletem em requisitos funcionais e não funcionais, e também sobre a comunicação de todas as partes. Então, para começar, o coração da nossa solução são os equipamentos de IoT. Eles estão divididos em duas categorias. Tem a pulseira, que vai ficar com os pacientes, e o CLEP, que vai ficar com os médicos. O CLEP ele serve para localizar as equipes de parada em diferentes localidades do hospital e sinalizar para essas equipes as emergências. Mais para frente, isso vai se conectar com outras partes do projeto. A pulseira ela serve para localizar o paciente e sinalizar para as equipes de gestão aonde elas estão em ambientes. Isso vai ajudar na organização de filas de espera. Mas como é que essas comunicações do sistema funcionam? Como a gente consegue fazer com que eles se conversem? Para isso, a gente usa o protocolo de comunicação padrão de IoT, que é o MQTT. Ele é um pouco complexo, mas com cuidado dá para entender. O que acontece? Existe um agente que fica por trás, que é um servidor, que é o broker. Ele está explicado nesse canto daqui. Ele fica gerenciando os elementos que estão dentro das requisições. Então, assim, por exemplo, os clientes são os dispositivos que são localizados dentro desse broker. E eles podem se inscrever e assinar e publicar em tópicos. É assim que funciona. Agora explicando melhor o que é cada coisinha. Os tópicos, eles são partes com conteúdo de mensagem. Cada cliente, cada paciente deve ter o próprio tópico. E assim o sistema consegue garantir que, por mais que existam várias requisições diferentes acontecendo ao mesmo tempo, cada tópico se trata de uma coisa específica. Então, garante segurança para o sistema, abordando aqui um dos requisitos não funcionais. Enfim, nesses tópicos, o conteúdo da mensagem ele pode ser publicado por um dispositivo ou assinado. As placas de ESP, elas podem tanto servir para assinatura quanto para publicação. Sempre nesse ecossistema é uma mão de ida e uma mão de volta. Ele é muito orgânico e está tudo sempre muito conectado. Aqui existe a coleta e envio de dados, que está relacionado à publicação e assinatura dentro dos tópicos, e ela permite a portabilidade, principalmente por ela ter uma conexão Wi-Fi. Ela tem uma chave de identificação que permite com que no sistema a gente consegue entender qual é o médico e qual é o paciente que está usando determinada pulseira ou que está portando determinado CLEP, que é essa solução daqui. Muito bem. Ele tem eficiência de desempenho, ele é compatível, ele garante segurança e confiabilidade, principalmente porque com esse protocolo do MQTT, a informação ela não é perdida de uma maneira fácil. Caso haja algum problema no meio do caminho, a gente consegue recuperar essa informação e depois começar e prosseguir com ela adiante no momento que a gente identifica a falha, diferente de protocolos como HTTP, que a informação seria perdida. Ele permite a portabilidade e ele facilita a usabilidade e a manutenibilidade para o usuário, porque ele é pequeno e permite com que os itens que a gente coloca nele, que fazem parte da interface do IoT com o usuário, fiquem usuais. Então, um botão de recusar chamado, um botão de aceitar o chamado, motores de vibração, LEDs que informam a conexão e LEDs que informam a categoria da emergência, além da localização para onde o médico está sendo chamado. Todo esse sistema ele funciona via Wi-Fi e ele é
extremamente compatível com a solução justamente por causa disso. Pessoas que vão usar a nossa solução estão em lugares distantes, diferentes do hospital. Então, as conexões elas têm que ser via internet. Isso faz com que as soluções fiquem portáveis. E, além disso, o protocolo do MQTT funciona via Wi-Fi. Então, isso completa a nossa solução como todo, liga as partes. E por fim, mas que não é um fim, de verdade, porque é um ciclo, existe a dashboard, que é onde as informações vão ser disponibilizadas para os usuários de gerenciamento do hospital. Então, caso você seja uma pessoa que precisa chamar um médico, você pode entrar pela nossa dashboard, que é a nossa interface, e localizar o médico mais próximo da sua área ou da emergência específica e mandar um chamado para o CREP daquele médico. Mas também, se você é o médico e aceita o recuso ao chamado, isso aparece na dashboard. Então, é um sistema que ele se retroalimenta. Da mesma maneira, aqui as pulseiras dos pacientes, elas podem ser localizadas nas dashboards e isso ajuda nas organizações das filas de espera. Então, por exemplo, se existe uma fila de espera paciente A, paciente B, e o paciente B ele está conectado na placa SP32 da sala, porque ele está com a pulseira, e o paciente A não está conectado naquela sala e ele está conectado em outra área do hospital, significa que o paciente A não está naquela sala e o paciente B está. Então, o paciente B pode ser atendido antes do paciente A. Isso a gente otimiza tempo, né? E tempo é um requisito muito primordial para um hospital. E, enfim, isso garante eficiência de desempenho, ele é compatível com a solução, ele facilita a usabilidade, pensamos em todas as categorias de UX e UI para desenvolver essa solução. Ele também se comunica via Wi-Fi e completa a nossa solução como um todo. Então é isso. Essa foi a arquitetura do nosso sistema. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.